as casadas e as solteiras também. Hoje nós vamos falar sobre um assunto de casamento e também do porquê você deve pensar direitinho por que você vai casar, tá? Então, 1 Coríntios, capítulo 7. Muitas pessoas não entendem esse capítulo aqui, né? E hoje nós vamos procurar entender melhor com a ajuda do Espírito Santo, tá bom? Bom, falta um minutinho, eu já vou começar a minha oração para pedir a Deus direção. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha dirigir, meu Senhor, essa meditação, que o Teu Espírito venha nos iluminar com a Tua palavra, meu Pai. Obrigada pela oportunidade de tê-la conosco, Senhor. Obrigada pelo privilégio de conhecer a Tua palavra, de saber a Tua vontade através dela, Senhor. Oh, meu Pai, o Senhor tem feito maravilhas através da Tua palavra. E eu sei, meu Pai, que o Senhor pode fazer maravilhas na vida daqueles que ouvem, daqueles que têm ouvidos para ouvir. Então eu peço, meu Deus, que o Senhor venha nos dar esses ouvidos. Tira de nós toda a prepotência, toda a vaidade, todo orgulho, todos maus olhos, tudo que atrapalha o Teu Espírito de falar, meu Pai. Tira de nós, remova de cada uma de nós, meu Deus, para que nós possamos ser humildes para ouvir a Tua voz, para entender a Tua vontade, nos sujeitar a ela sem resistência, sem achismo nenhum, Pai. Eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar aquelas que estarão conosco nessa meditação, meu Deus, e que essa palavra venha abrir a visão delas, e aquelas que ainda não conseguiram se enxergar diante do Senhor, que o Senhor venha fazer hoje o dia que a ficha caia, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos começar a nossa meditação de 1 Coríntios, capítulo 7. E começa assim, o versículo 1. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que um homem não tocasse em mulher. Então, a primeira coisa aqui que a gente vê é que Paulo ainda está falando sobre todos os assuntos que ele falou até aqui, né? Em 1 Coríntios, você vê que lá no início, a família de Chloe escreveu para ele para falar dos problemas que eles estavam tendo na igreja de Corinto. Então eles falaram, olha, aqui está tendo muita fornicação, teve um caso de um homem que se deitou com a mãe dele, né? E a igreja não está sabendo lidar com isso, as pessoas não estão sabendo lidar com o pecado, né? E aqui uns falam que eles são de Apolo, outros falam que eles são de Paulo, outros falam, sabe, há uma divisão, há panelinhas e tal. Tudo que você vê, todas as repreensões que Paulo faz aqui com a igreja é porque ele recebeu esse relato da família de Chloe, né? E muitas pessoas podem até olhar para essa família como umas pessoas más, porque elas delataram, né? Elas levaram problemas para Paulo. Mas Paulo, ele precisava saber o que estava acontecendo em Corinto para ele repreender. Você sabe que às vezes você está passando por uma situação na obra de Deus, na igreja, e essa situação ela está precisando ser corrigida. Essa situação está precisando que alguém chegue e dê faça uma mudança, né? Mas muitas vezes você com esse pensamento, mas eu não quero prejudicar ninguém, eu não quero atrapalhar a obra de Deus, eu não quero que fulano
o ciclano venha ficar chateados comigo. Então, por causa da sua falta de zelo pela obra de Deus, então aquele problema se mantém, se instala ali. E as pessoas que poderiam resolver aquele problema não sabem que aquele problema existe, então aquele problema vai crescendo, 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 ao ponto de um dia ser tarde demais, às vezes, para corrigir. Então, Paulo, ele foi instruído, ele recebeu essa carta da família de Chloe, falando, olha, tudo isso aqui está acontecendo. Então ele fala, olha, quantas coisas que me escreveste, né? Então, diante de tudo isso que eu estou vendo aí, que está acontecendo aí nessa igreja de Corinto, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Aqui, muitas pessoas tiram isso aqui do contexto, né? As pessoas tiram isso aqui, essa palavrinha que ele fala do contexto e falam, então Paulo achava que ninguém podia casar, né? Mas não é isso que ele está falando aqui. Ele está falando que as pessoas, às vezes, é igual hoje, né? Nós estamos aí numa situação, né, no mundo, com essa pandemia toda. E tem gente se preocupando, por exemplo, com que roupa que ela vai colocar, que corte que ela vai fazer no cabelo, qual a moda, sabe? A gente está vivendo uma situação tão difícil, tão sensível, a humanidade está vivendo uma situação tão sensível, né? Que era para você estar pensando na sua salvação, pensando na sua vida espiritual e ajudando as pessoas que não têm a salvação. Muitas pessoas parece que estão sem noção da situação que elas estão, né? A situação espiritual que elas estão. E elas estão, por exemplo, como eu recebi algumas mensagens aqui pelo Instagram. Sinceramente, gente, eu vou ser sincera com vocês, às vezes, sabe, porque parece que a pessoa não está enxergando, né, a situação que nós estamos vivendo. Eu recebi uma mensagem que a pessoa falava que ela não teve encontro dela com Deus, ainda, mas ela está pensando muito, ela quer muito se tornar Miss, e ela quer entrar nesse curso de Miss, e ela está preocupada porque nesse curso ela vai ter que ficar de maiô, de biquíni, ficar mostrando o corpo dela lá para as pessoas avaliarem ela, se ela pode ou não entrar nesse curso e tal, sabe? Puxa, aí eu falei, puxa, o seu problema não é esse, o seu problema é que você não teve encontro com Deus ainda. Você ainda não tem, você não salva. É a mesma coisa aqui, né? O que Paulo está falando, olha, pensa comigo. Nessa época aqui de que Paulo estava escrevendo essa epístola aqui, os cristãos estavam sendo assassinados. As pessoas estavam sendo perseguidas, muito mais perseguidas que hoje. Nós estamos sentindo um pouquinho da perseguição hoje, né? Com essas calúnias pela internet, né? Celebridades gostam de levantar bandeiras contra a gente, pessoas de outras igrejas, né? Que falam mal da gente. Mas a gente está acostumado com isso. Nem é mais uma perseguição. Mas aí os nossos familiares que não creem em Jesus, que não têm a mesma fé, às vezes dão ouvidos a essas pessoas que são maldosas e também começam a se voltar contra a gente, né? Então, você vê aí, você vê só um pouquinho de como nós pagamos um preço alto por sermos cristãos. Mas naquela época, além desses problemas naturais, né, que as pessoas interpretam mal a gente, que elas não entendem a nossa fé, que os familiares criticam e tal, além disso que a gente vive aqui, havia também uma perseguição contra os cristãos
de matar mesmo, de prender. Então, eles prendiam. Então, Paulo, ele estava sempre preso. Ele estava sempre apanhando, sabe? Enquanto você lê aqui a epístola, você pensa assim, puxa, olha só, Paulo, tão inspirado, dentro da prisão, sabe? Então, imagina, você passando uma situação assim, você está ali, né? É como Jesus falou, nos dias de Noé, se você ler lá em Mateus 24, ele fala, nos dias de Noé, as pessoas estavam dançando lá, se dando em casando, se dando em casamento. Quer dizer, as pessoas não tinham noção, não estavam assim, parece que estavam dormentes com a situação do mundo. E veio o dilúvio. E o dilúvio veio e levou matou todo mundo. Sabe? Você está numa situação, nós estamos numa situação, nós estamos aí no fim dos tempos, né? E às vezes a pessoa está preocupada com coisas que tiram o foco dela do problema principal. Mas então não pode mais trabalhar, então não pode mais se arrumar. Não é isso que nós estamos falando. Mas para a pessoa chegar ao ponto de escrever, né? De ir lá, ter o trabalho de escrever e pedir um conselho sobre isso, é porque isso está acima da necessidade espiritual dela. Ela vê isso mais importante do que a necessidade espiritual dela. Então, ele está falando, olha, mediante a isso que vocês têm escrito para mim, que escreveram para mim, seria bom que o homem não tocasse mulher, porque você imagina se Paulo fosse casado, o que eles iam fazer com a esposa de Paulo? Né? Porque lá, enquanto eles batiam em Paulo, eles falavam assim, nega Jesus, e ele, não vou negar, batia mais nele. Nega Jesus, não vou negar, batia mais, prendia e tal. Se ele tivesse uma esposa, eles iam pegar a esposa dele e falar assim, nega Jesus, senão a gente bate nela. Quer dizer, o sofrimento dele, de manter a fé dele, ia ser dobrado, né? Na época que ele estava vivendo aqui, o sofrimento dele para manter a fé ia ser dobrado se ele tivesse uma esposa. Então entenda o contexto, entenda a situação. É a mesma coisa, nós estamos caminhando para essa época também, né? Às vezes você está aí, você não tem o Espírito Santo, você não teve novo nascimento, você não está salvo, você está mal, mas você só fica pensando no namorado, você só fica pensando, sabe, em casar. Quer dizer, essa situação, esse assunto, ele está afetando a sua salvação. Você é capaz de ficar para trás porque você está muito focada em casar. Então ele fala, olha, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Para você focar, para ele estava falando, olha, foque na sua vida espiritual, foque na sua fé, porque nós estamos aqui vivendo uma situação muito difícil, as pessoas estavam sendo queimadas, né? As pessoas estavam sendo queimadas vivas nessa época aqui, e, sabe, não dá pra ficar, vamos casar? Vamos casar. Eu quero fazer uma festa, eu quero botar um vestido assim, sabe, eu queria tanto mudar meu cabelo, quem a gente vai convidar para a nossa festa? Gente, pelo amor de Deus, não era época para isso, e hoje você sabe que nós não estamos na época disso, nós estamos na época de nos avaliar, né? Porque, peraí, será que eu tô salva? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Eu tô salva, eu tô bem, eu tenho um pecado escondido, eu tenho a certeza da minha salvação. As pessoas, às vezes, por medo, né? No fundo, medo de enxergar o que ela não quer enxergar nelas mesmas, então elas ficam procurando outros assuntos, outras coisas na vida delas para não pensar nisso. O fato de você não pensar nisso, o fato de você evitar de pensar no fim dos tempos, pensar no Apocalipse, o fato de você evitar de pensar na sua vida espiritual, de você
avaliar o seu coração, o fato de você estar evitando, é porque tem um problema aí. Tem um problema sério. Um problema sério. Tá? Então, continuando lá, 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos agora ler o versículo 2. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. Então, ele está falando aqui que por causa da fornicação, ou seja, por causa do pecado, para você não perder a sua salvação, você está salvo e você precisa, mas você está tendo muita dificuldade, né? Você está muita dificuldade de estar solteira. Você tem aí dificuldade com o seu pensamento, vem no pensamento, sabe? Vem aquela ansiedade, vem aquele pensamento, aquela situação, poxa, preciso. Aquilo ali está afetando a sua fé, está tirando a sua paz. Então você tem que resolver esse problema. Então tá bom, então você tem que casar, né? E tá falando, então, por causa da fornicação, né? Para você não cair em tentação, para você não você perder a sua salvação por causa da fornicação, que é um pecado que está ali disponível para as pessoas solteiras, né? Casadas também nós vamos falar daqui a pouco, mas as solteiras por quê? Porque elas estão solteiras, o corpo pede, principalmente quem teve uma vida sexual ativa, por muitos anos, o corpo pede. Então ela tem ali uma situação, né? Para ela não cair em fornicação, para ela, por exemplo, não ser tentada, né? Um homem no trabalho, na escola, um rapaz na igreja e tal, para ela não ser tentada, então cada um tem a sua própria mulher. Então invista nisso, mas invista nisso sem você colocar isso em prioridade, né? Acima, você vê que ele está falando assim, por causa da fornicação, ou seja, por causa da sua fé, então case, resolve isso, mas a sua fé, você está casando por causa da sua fé, não é por causa, porque minha mãe queria tanto me ver de noiva, né? Porque eu queria tanto ter uma família, não, por causa da sua fé, para você não cair em pecado, para você não deixar essa brecha, então você casa. É isso que ele está falando aqui. Veja o contexto, tá bom? Vamos continuar. No versículo 3, ele diz, o marido pague a mulher. Agora ele começa a falar da situação dentro do casamento, tá? Então, primeiro ele introduz, né? Olha, seria melhor que você não se casasse por causa da situação que nós estamos vivendo, mas se a sua solteirice vai afetar a sua fé, a sua salvação, então casa. Agora vamos falar com os casados. Então ele diz, versículo 3 do capítulo 7, 1 Coríntios. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Então benevolência é uma bondade, é você fazer o que é certo, o que é bom para com aquela pessoa. É esperado de você, esposa, né? E agora eu falo com as mulheres, porque aqui o grupo, o Instagram é focado nas mulheres. Então, não vou falar com os homens, eu vou falar com as mulheres. Então, se você fica aí, mas e o marido? Eu não vou responder a sua pergunta, tá? Eu tô falando com as mulheres. A mulher, ela precisa ser boa. Mas eu sou boa. Será que você é boa? Porque hoje em dia, ser boa é ser boboca, né? Então, quando você cuida do seu marido, todo mundo diz, que boboca. Que menina, sabe, você anulada. Menina, você tem que viver sua vida. Você tem que ter os seus sonhos, tem que fazer o que você gosta, sabe? As pessoas hoje perderam noção do que é casamento. E eu posso falar isso porque eu lido com esse assunto todos os dias da minha vida. A escola do amor, né? Com o trabalho que a gente faz com muitos casais que nós atendemos, nós vemos esse padrão de pessoas egoístas que não têm noção do que é casamento. Casamento, não... Por isso que Paulo fala lá no início, olha, seria bom não casar. Porque quando você casa, você não pode pensar só em você. Você tem que pensar na outra pessoa.
Então você tem que pensar no que o seu marido gosta, você tem que pensar como ajudar ele. Não tem mais essa questão, mas eu tenho que pensar em mim, eu tenho que me ajudar, sabe? Não tem mais isso, acabou, chega, não, deu. Quando você casa, acabou esse individualismo, essa forma de pensar que as mulheres estão promovendo e querendo o melhor dos dois mundos, querendo ser egoísta, né? Querendo ser individualista e casada. Não dá, gente. Impossível isso aí não combina. Essa fórmula aí não funciona. É uma fórmula tipo assim, ó. Ela quer o resultado 2, tá? Mas ela tá fazendo assim, ó. 0 mais 0 é igual a 2. Não dá, não vai nunca chegar no 2. Tem que ser 1 mais 1 que dá 2. Não dá para ser 0 mais 0, 2, né? Mas essa é a fórmula moderninha de hoje, né? Que você, como uma mulher independente, e você tem que pensar em você e tal, e tal. Quer dizer, ele tá falando assim, não. A mulher, ela tem que pagar, olha só, pagar, ele usa a palavra pagar, né? Pagar devido à benevolência. Ele não tá falando só com a mulher, tá falando com o homem também, tá? Mas nós estamos aqui falando com as mulheres. Então, quer dizer, nós temos que fazer o que a gente tem que fazer pelo marido. Agora eu sou uma mulher casada, então eu não posso mais pensar só em mim, no que eu acho, no que eu penso, no que eu gosto, no que eu queria ter, no meu dinheiro. Acabou isso. Agora eu estou casada. Então agora o que ele pensa, o que ele quer, o que ele precisa, o que eu posso fazer por ele. Quais os objetivos dele? Como é que a gente pode alinhar os nossos objetivos? Nós temos que ter o mesmo objetivo porque nós estamos casados, né? Então é isso que ele está falando aqui. No versículo 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Calma, não desmaie, ok? Não desmaie, porque a pessoa lê isso aqui, ela fica horrorizada. Como assim? Então eu vou ser uma escrava sexual do meu marido? Não é isso que Paulo está falando. Olha o contexto, né? Ele está falando aqui, ó, seria bom não estar casado, mas já que você tem que casar por causa da fornicação, para você não perder sua salvação, então seja uma pessoa boa, faça o que você tem que fazer pelo seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas tem a mulher. Então, tanto o homem quanto a mulher não têm poder sobre o próprio corpo quando estão casados. Olha só, se o meu corpo é do meu marido, gente, imagina as outras coisas. Tem gente aí que não consegue viver, não consegue fazer isso. Não, é o meu dinheiro. O seu corpo não é seu mais, quando você casa. Se você não quer dar o seu corpo, se você não quer dar o seu dinheiro, se você não quer dar a sua vida para essa outra pessoa, então, por favor, não case. Não case. Sabe, você quer o dinheiro só pra você? Não case. Você quer fazer os seus sonhos? Não case. Você tem o objetivo de ser uma mulher independente, sozinha, sabe? Que você quer fazer tudo que você quer, sabe? Você quer viajar, Não case. Não case. Você quer ser Miss, né? Você quer usar o seu corpo pra ganhar dinheiro? Não case. Não case. Porque o seu corpo é para ser do seu marido, se você casar. Então, as pessoas estão entrando em casamentos sem noção do que casamento espera. Porque a fórmula, como eu falei, não é 0 mais 0, não vai dar 2. Você tem que ter 1 mais 1. Homem, mulher, casamento. Não é? Mulher que não dá nada por ele, né? Só se junta, né? Não dá nada, 0, e ele não dá nada por ela. Ou ele dá tudo por ela, mas ela não dá nada por ele. 0 mais 1, não dá 2, tá? Então, a fórmula é assim que funciona.
Então a mulher ela não tem poder sobre o seu corpo, seu próprio corpo, assim como o homem não tem poder sobre o seu próprio corpo. Por quê? Ele continua no versículo 5. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. Então, quando ele está falando aqui do sexo, da intimidade do casal, tá? Isso aqui tudo é importante para você que é solteira também, entender, avaliar, sabe? Se preparar, porque se você quer casar, você tem que entender isso. Você tem que entender o que está acontecendo, o que Paulo está falando aqui. Então, ele está falando que se você tirar a intimidade, você tira a intimidade dentro do casamento. Muitas mulheres, elas gostam de punir seus maridos com o sexo. Ah, é? Você falou assim comigo? Não vai ter nada hoje à noite. Ah, é? Você fez isso? Não vai ter nada essa semana. Né? Ah, eu tô muito ocupada, tô muito cansada, não tô afim, sabe? Poxa, será que ele só me quer para isso? Ele só me quer... Não é isso. Há uma necessidade. Há uma necessidade. Quando ele casou, ele pensou, bom, eu vou resolver essa necessidade. Eu vou resolver essa necessidade. Né? Ele não quer cair em fornicação. Eu vou resolver essa necessidade. Então, não é justo você chegar e falar, jogar na cara dele como se ele estivesse pedindo de você uma coisa inútil, uma coisa fútil. Não é. O casamento vem com o sexo. O sexo foi feito para o casamento, né? O sexo não foi feito para antes do casamento. O sexo foi feito para o casamento. Então, é claro, é óbvio que quando você casa, você tem que ter sexo com o seu marido, com a sua esposa. Mas quando um priva o outro, quando um homem fala, poxa, ele tem que me amar sem ter nada, ele tem que estar acostumado, poxa, ele tem que me amar acima disso. Não é questão, é como você falar assim, ó, você me ama, então, ó, fica sem beber água. Fica sem beber água, porque assim, poxa, sabe, se você me ama, você vai ficar sem... Não dá, é uma necessidade da pessoa. Sabe? Então, não se fala assim, não se pensa assim, não se pede isso. O sexo é uma necessidade. Por isso que Paulo fala aqui, olha, por causa, né, da fornicação, vocês devem casar. Quer dizer, por causa de um pecado que o seu marido pode fazer ou você pode fazer, né? A falta de intimidade do casal causa uma brecha no casamento. E essa brecha, ela é uma brecha que o diabo pode usar. É o que ele está falando aqui, olha. Para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. É uma brecha enorme. Então, a esposa, a mulher casada, ela não pode deixar essa brecha. Ela não pode deixar essa brecha. Então, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 6 agora. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. Por que quereria que todos os homens fossem como eu mesmo? De novo aqui ele fala como ele começou o capítulo. Eu queria que todos os homens fossem como eu mesmo, porque para ele não havia, ele já tinha resolvido isso. Isso aí não era mais uma necessidade para Paulo. Ele já tinha resolvido isso muito bem, assim como muitas pessoas, às vezes que ficam viúvas, às vezes que decidem se tornarem eunucas, pessoas que falam assim, não, eu não quero casar, mas não porque elas estão magoadas, mas porque elas estão bem solteiras, né? Elas estão bem. Então ele fala, porque queria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Então, ele está falando assim, olha, eu queria que todo mundo fosse igual a mim, que não precisasse estar num casamento, né? Porque é mais fácil você manter a sua fé. E quando a pessoa está casada,
Então, ela tem agora essa questão, o corpo dela não é dela, a vontade dela não é dela. Então, você, mulher que é casada, você sabe, por exemplo, às vezes você quer ir para a igreja, ficar o dia todo, mas você não pode ficar lá o dia todo por causa do seu marido, né? Você tem que cuidar dele, você tem que cuidar das coisas dele. Então, você não pode fazer tudo o que você gostaria de fazer. Você não pode, por causa do casamento. Então, quer dizer, resolver uma questão, que é a fornicação, que você não vai cair em fornicação, mas você vai ter muitos ajustes, você vai ter que fazer muitos ajustes, você vai ter que pensar nele. E, assim, se ele não estiver na mesma fé, se ele não tiver salvo, quer dizer, ainda mais isso, ainda mais você tem que ser paciente, você vai ter que tolerar muita coisa, vai ter que fingir que não vê. Quer dizer, se você sozinha, para manter sua fé, já é difícil, imagina uma pessoa casada com uma pessoa incrédula, né? Então, o apóstolo fala mais sobre isso nos próximos capítulos. Nós não vamos ler hoje, nós vamos dar continuidade na sexta-feira nessa meditação. Mas o que eu quero que nós vamos dar continuidade a partir do 8, tá? Versículo 8. Então, nós vamos parar no 7, versículo 7. O que ele está falando aqui é o seguinte: olha, gente, eu queria que vocês não precisassem se casar para não afetar a sua fé, para não afetar a sua salvação, para você estar livre, sabe? Porque Paulo, quando ele era preso, ele estava livre. Ele não tinha que pagar nenhuma mulher, não tinha que sustentar nenhuma esposa, uma família, não, ele estava livre. Então, era só ele que estava sofrendo por Jesus. Mas se ele tivesse casado, então a família toda ia estar sofrendo por Jesus. A família toda ia estar pagando um alto preço. E imagina se a esposa não tivesse a mesma fé. Então ela ia, a prisão de Paulo ia ser um escândalo para ela. Ela ia, sabe, negar Jesus, ela ia se escandalizar com Jesus. Quer dizer, ia ser mais um fardo para Paulo, né? As igrejas todas, imagina, todas as igrejas com um monte de problema que ele tinha que resolver, que ele tinha que ir lá ajudar as igrejas, ainda tem a esposa com problema, os filhos com problema. Não é fácil, né? A gente que é casada com pastor, a gente tem que sacrificar muito. Você que tem vontade de casar com pastor, você tem que entender isso. A esposa do pastor, às vezes parece que ela, né, tem uma vida assim, ela tem uma vida assim luxuosa, mas não é, não. A vida da esposa do pastor, ela tem que sacrificar muito, ela tem que estar pronta, sabe? Pronta para tudo. Ela não pode fazer planos, ela não pode dar problema. Então, quando eu tive problemas com meu filho, eu tinha que aguentar tudo sozinha, porque com quem que eu vou contar? O Renato tem que ajudar as pessoas. O Renato tinha que ajudar as pessoas. Eu também tinha que ajudar ele. Então, todos os problemas que a gente tem, problemas pessoais. Você ficar doente, sabe? Eu lembro de uma vez que eu fiquei doente, que eu fiquei com a garganta toda inflamada e alguém falou pra mim, né? Uma pessoa chegou pra mim e falou assim: você tem que tomar limão. Nunca vou esquecer disso. Você tem que tomar limão, limão vai ajudar. Cuidado com essas receitas caseiras, sabe? As pessoas gostam muito. Você vai lá, pega lá na internet, aí todo mundo começa a espalhar. Muita coisa é fake news, gente. Muita coisa é fake news. Provavelmente a maioria, tá? Então, nessa época, não foi nem na internet, que nem tinha, né? E aí, essa pessoa falou assim: Cris, toma limão puro. A minha garganta estava toda inflamada. Cristiane, toma limão puro. Espreme o limão e bebe ele. Eu fiz isso. E ela falou assim: antes de dormir. Eu fiz isso, dormi. Tomei o limão e de manhã a minha garganta estava fechada. Fechou, tá? Fechou. Eu não conseguia beber mais nada, não conseguia nem falar direito. Então, foi horrível a experiência. E o Renato tinha que ir para a igreja.
Ele tinha que ir para a igreja e falou, olha, eu não posso cuidar disso, tem que fazer reunião. Então, eu estava longe dos meus pais, eu estava longe da minha família, eu não tinha nenhuma amiga. Eu pedi uma esposa para me ajudar, mas ela também não falava inglês nessa época. Então, ela também não dirigia, então eu que tive que dirigir. Peguei o carro e saí lá em Londres, né? A gente estava lá há pouco tempo, então eu não conhecia, não tinha ido em médico nenhum, não conhecia, né? Não conhecia nada lá, porque a gente não tinha precisado ainda, né? Então, a gente não tinha ido em médico, nada, a gente não conhecia o hospital, nada. Então, eu peguei o carro e saí com ela. Olha, eu lembro que eu vi um hospital no caminho do mercado, vamos dizer assim. Aí fui lá, né? Cheguei lá no hospital, o hospital não quis me atender porque eu não tinha uma carteirinha que eu não sabia que tinha que ter, né? Aí eu fui no outro hospital, também não me atenderam. Ninguém me atendeu. Eu fui em 3 hospitais. Quando eu saí do terceiro hospital, que eu estava desesperada, porque estava doendo muito, e eu não estava conseguindo falar direito, e as pessoas não estão nem aí. A pessoa do hospital falou assim, não posso atender. Você falando assim, A pessoa assim, não, desculpa, mas você não tem a carteira, esquece. Então, eu fiquei tão desesperada e eu não tinha ninguém. E essa esposa também, ela é recém-chegada na Inglaterra. Eu peguei o carro, eu fiquei tão desesperada que eu bati com o carro. Aí o homem começou a gritar comigo, né? Eu saindo do estacionamento do hospital e o homem começou a gritar comigo. Eu bati nele, ele começou a gritar comigo. E eu nunca me esqueço disso, porque ficou muito... Parecia aqueles filmes de comédia, quando a pessoa tá assim, desesperada, que ela faz tudo errado. E eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar na frente do homem. E não conseguia falar direito, né? Eu falando, pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim, eu não tô aguentando, né? E o homem ficou com pena de mim. Ele entendeu. Nem amassou nem nada. Mas... olha, que dificuldade, sabe? Sozinha, não tinha ninguém. E fazia parte, vinha com ofício, né? Então a gente não pode, a gente está longe da família, a gente está longe, muitas vezes, do nosso cantinho, né? Porque você vai para um lugar que você não conhece ninguém, você não conhece nada, e você não fala a língua. Mas mesmo aqui no Brasil, você vê, nós estamos, a gente mora aqui em São Paulo. São Paulo é super cheio de, como é que fala, gente? Poluição, né? E só Deus sabe como é que eu já sofri aqui em São Paulo, agora eu tô melhor. Mas quando eu cheguei aqui, meu Deus, né? A gente tem que se acostumar, o corpo tem que se acostumar com um ambiente que muitas vezes é totalmente diferente e por você já ter uma predisposição, alergias e tudo mais, você sofre. Então, a esposa tem que se qualificar muito e não dar problema, e não reclamar, e não ficar, você tem que me ajudar, não, agora nesses dias que nós estamos aí com a igreja, tendo todas essas dificuldades, né? As pessoas desesperadas, as pessoas ligando para cá, querendo se batizar, desesperadas porque elas estão achando que elas vão morrer, né? Por causa do coronavírus. Os nossos maridos têm que estar disponível, tem que estar lá na frente da batalha. Então nós temos que ser fortes, nós temos que ser muito fortes. Então a obra de Deus espera da mulher uma força para ela e para o marido. Que se o marido tiver mal, ela também tem que dar força para ele. Então ela tem que ter para ela e para ele. Para ela e para ele. Então, gente, casamento não é brincadeira. Não é brincar de casinha. Não é brincar de casinha. Não é romance. Esse romance que todo mundo, né? Ai, que lindo. Ai, olha eles dois. Ai, tão bonitinho. O jeito que ele olha para ela. Sim, ele me ama. Eu também amo ele.
Mas não fique iludida pelo visual de romance. Há uma luta, há muito sacrifício para você estar ali ao lado daquela pessoa. Você tem que estar bem para ajudar aquela pessoa. Mais ainda quando você é casado com uma pessoa que não tem a mesma fé. Aí que você tem que ser mais forte ainda. Nós vamos falar sobre isso nesse capítulo ainda. Mas eu gostaria que você ficasse com essa mensagem no seu coração. Olha só, quer casar? Você quer casar? Então, você tem que saber que você vai ter mais trabalho. Não vai ser mais fácil. Não vai simplificar a sua vida. Vai complicar um pouco mais. Tá? Antes você só pensava em você. Agora você vai ter que pensar em você e no seu marido. E se tiver filho, também nos seus filhos. O seu corpo não é só seu mais, agora é dele. Então, ele não gosta de você usando certas roupas que você não pode usar. Realmente, porque é dele, vocês estão casados. Então, agora você tem que se preocupar com o seu marido. O que ele acha é importante. Tá? Antes era só o que você achava, agora o que ele acha é importante também. E o que ele quer é importante. Então, você não pode mais viver como o mundo fala. Meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero, eu gosto assim, é o meu jeito. Não tem mais isso, acabou, chega. Então, se você quer casar, esteja pronta para esse tipo de sacrifício. Tá bom? E você que é casada, não se esqueça desse sacrifício, porque veja que se você não sacrifica, você está deixando uma brecha. E essa brecha, com certeza, o diabo, Satanás, vai querer usar. Então, você é uma esposa relaxada em casa? É uma brecha. Isso é uma brecha. Você é uma esposa que não fala muito, não conversa, sabe? Aquela esposa assim, quieta, que não compartilha nada. Brecha. Você é aquela esposa assim que só pensa em você não pensa no seu marido. Você viaja muito, você deixa o seu marido sozinho. Você não tá nem aí. Você vai lá ver sua mãe, sabe? Você vai lá, eu quero ficar o dia todo com as amigas no shopping. Brecha, tá? Você tá deixando brecha, e essas brechas aí podem ser o suficiente para Satanás entrar no seu casamento. Que foi o que ele tá falando aqui, Paulo fala isso. Olha, não vos priveis um ao outro. Não é só de sexo, ele tá falando de sexo, mas você pode estar privando muita coisa do seu marido. Você tá privando intimidade, você está privando dele informação, você está privando tempo, você está privando carinho, sabe? Você que é muito seca, você que é uma mulher seca, você não faz carinho, você não elogia, você não fala palavras doces para o seu marido, você está privando ele. Brecha porque só aparecer uma outra mulher que fala, você é tão bonito, você é tão inteligente, você é tão interessante. A sua esposa, ela não fala isso pra você. É só você, sabe? São brechas. E muitas esposas têm dado brechas. Muitas esposas. Sabe? Se achando garantidas. Por garantir, não, meu marido, ele é fiel. Meu marido, ele me ama. Meu marido. Não se ponha nessa situação de garantida. Todas nós temos que estar, com os olhos abertos. Tanto para a nossa fé, quanto para a fé do nosso marido, o nosso casamento, nós temos que estar olhando tudo. Nós temos que estar cientes de tudo que está acontecendo. E se há uma brecha, fechar aquela brecha. Fecha a brecha. Não deixa a brecha. Tem muita gente traindo seus parceiros, tanto homem quanto mulher. Então, você é uma mulher casada e o seu marido deixa um monte de brecha no seu casamento. Seu marido não fala com você, seu marido não dá atenção para você. Isso aí é uma brecha. Isso aí pode afetar a sua salvação. Isso aí pode te fazer tão carente ao ponto de começar a dar ouvidos a outros homens. Você tem que fechar essa brecha, você tem que ver que isso é uma brecha, você tem que resolver esse problema. Eu falo para vocês no livro Casamento Blindado, né? Eu falo sempre sobre os nossos problemas porque aquilo estava uma brecha no meu casamento. Quando eu falei para o meu marido, olha, se você não resolver isso, eu vou te largar.
eu quero me separar de você, porque aquilo estava afetando a minha salvação, a minha fé. Então, eu estava vendo, meu Deus, se isso não resolver, eu não sei o que vai acontecer. Então, aquilo estava afetando a minha fé. Então, eu tive que tomar umas atitudes drásticas, ligar para o meu pai, né? Você imagina, ligar para o Bispo Macedo, né? Eu tive que tomar umas atitudes drásticas por causa da minha fé, por causa do meu casamento. O meu marido não estava resolvendo o problema, então eu tinha que fazer alguma coisa. E você, esposa, não deixa o seu marido resolver. Ele não quer resolver, ele não tá levando a sério o problema, e o problema, você sabe muito bem a situação, quão grave é esse problema. Então, seja drástica, seja radical. Olha, se tiver que passar vergonha, se tiver que perder, o que for, pela sua salvação, vale a pena. Vai e busca ajuda. Tá bom? Nós continuamos essa meditação sexta-feira, 8 da manhã. Deus abençoe a todos.